parlamentares, todos os cidadãos presentes, servidores da casa. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a situação que o país está atravessando e me permitindo comparar com a situação aqui na nossa Assembleia. Na semana passada, todos vão recordar, eu, numa das oportunidades de manifestação, estabeleci algumas críticas ao projeto enviado pelo governador referente à privatização de 6 empresas públicas ou o programa de desestatização que o governador está, na verdade, conduzindo. E eu procurei deixar muito claro que eu sou favorável a essa diminuição do Estado. Sei que muitos colegas não são e respeitam esse posicionamento, mas eu sou favorável. Entretanto, quero zelar para que esse processo seja feito da maneira mais segura e mais transparente possível. Praticamente no dia seguinte à minha fala, o líder do governo me procurou e disse que o governador tinha determinado que a equipe produzisse notas técnicas referentes a cada uma das empresas para que todos nós pudéssemos ter acesso aos detalhes, os porquês daquelas empresas terem sido eleitas para esse início de desestatização, o que será feito com os funcionários, qual será o destino dos funcionários, qual é o plano que tem para o dinheiro angariado com a privatização. E eu fiquei muito satisfeita, claro que estou aguardando esse material técnico, e entendo que todos nós, independentemente de linha ideológica, teremos melhores condições de trabalhar em cima desse material e votar o projeto da maneira mais fundamentada possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa maneira, né, de nós tratarmos uma questão tão importante não implica, não requer que nós tenhamos nenhum tipo de reunião com o governador. Vejam, o projeto chegou, os técnicos da confiança do governador elaboraram o projeto chegou, nós lemos o projeto, alguns colegas criticaram o seu ponto de vista mais da perspectiva do tamanho do Estado, do papel do Estado, outros colegas apoiaram porque veio do governo, eu e mais alguns fizemos críticas, apesar de concordarmos com a linha, mas nenhum de nós aqui exigiu uma reunião com o governador, que nós precisaríamos ser ouvidos pessoalmente, né? Audiências. O que nós estamos pedindo são esclarecimentos. Por que eu estou estabelecendo essa premissa? Pelo que está acontecendo em Brasília. Independentemente de sermos favoráveis ou contrários à reforma da Previdência, eu já digo de início que sou favorável e não tem nada a ver com o fato de ser deste governo, sempre fui favorável. Entendo que é necessário haver uma revisão do que acontece, porque existem algumas carreiras públicas que têm salários de 30, 40... Eu sei que a deputada Bebel traz uma realidade do professor, e eu também me solidarizo com essa situação. Alguns colegas trazem aquela situação dos policiais, sobretudo as praças, né, que têm salários achatados. Mas nós temos uma realidade de várias carreiras que têm salários de 30, 40, 50 mil reais, muitas vezes acima do próprio teto constitucional. E quando essas pessoas se aposentam aos 50 anos de idade, e graças a Deus a nossa expectativa de vida vem, né, se alargando, e muitas vezes recebem a aposentadoria na íntegra até os 90 anos de idade, isso gera um ônus muito grande para toda a sociedade. Não só os funcionários públicos que têm um salário menor, mas também os funcionários do setor privado que precisam trabalhar para produzir tributos para que esse dinheiro volte na forma desses salários. Então eu entendo que, ainda que haja alterações nesse projeto que foi aprovado, eu acho que foi para o Congresso para que haja o debate, é necessário, né, que essa discrepância, que essa injustiça, e eu vejo dessa forma, que ela seja revista, né? É óbvio que existem as especificidades de cada carreira, tem toda a discussão sobre os funcionários civis e os militares, tudo isso vai ser olhado com, acredito que seja olhado com carinho, mas é um debate que é necessário. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós passamos o fim de semana inteiro nessa briga,
né? Quem está com a razão é o presidente da República, quem está com a razão é o presidente da Câmara, e eu estou sentindo que quem vai perder com isso é o país. Por quê? Porque a reforma foi encaminhada, elaborada por técnicos do Poder Executivo, que se colocaram à disposição para, inclusive, irem ao Congresso em audiências públicas para responderem às dúvidas dos parlamentares de todas as linhas ideológicas, de todos os partidos, e alguns parlamentares e o presidente da Câmara têm exigido, né, um contato mais próximo, mais direto com o presidente da República. Vejam, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de acusação, nem de presunção, nem de ilação. Mas o presidente já deu sinais de que ele enviou um trabalho técnico pronto e elaborado, e agora o Congresso tem que se debruçar sobre ele. O que impede os parlamentares de fazerem seus questionamentos nessa audiência pública? O que impede os parlamentares de irem à tribuna na Câmara Federal, fazerem, por exemplo, o que eu fiz aqui na semana passada com relação ao projeto de desestatização? É disso que nós estamos falando. Preocupa sobremaneira quando o presidente da Câmara, que é um homem muito experiente, muito capaz de articulação, tanto é que se reelegeu com esmagadora maioria, diz que ele não tem condições de conduzir a reforma se não houver, né, um incentivo do presidente, um envolvimento direto do presidente. Nós precisamos compreender que envolvimento é esse. O que está faltando para que essa reforma caminhe? Por que não vai à tribuna dizer, olha, nós queremos isso, 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 isso e isso para dar andamento à reforma? Porque as pessoas que foram eleitas, né, nesta nova onda, nesta legislatura, e eu não vou entrar em mérito de partidos, eu não vejo dessa forma, mas foram pessoas eleitas para trazerem uma maneira diferente de trabalhar. Porque a população não estava feliz com a forma de trabalho das casas legislativas. E me parece que a melhor forma é o que nós estamos fazendo aqui. Vem aqui e fala, olha, esse projeto não gosto por causa disso, disso e disso, quero esclarecimento, para que as partes, entre aspas, interessadas, do ponto de vista institucional, possam esclarecer esses projetos. Então eu estou preocupada porque se está criando uma crise onde não há. E a dúvida que fica é, qual é o interesse em se criar essa crise? Para gerar uma instabilidade. Por que não debater no mérito esta proposta de reforma da Previdência? E eu aproveito para fazer uma crítica construtiva, sempre muito respeitosa, aos apoiadores do presidente da República. Eu entendo que nós temos todos que ser críticos, eu entendo que nós devemos nos manifestar, eu sou uma pessoa que nunca deixo de me manifestar, muitas vezes sou dura no combate a determinadas ideias, mas jamais ofendo as pessoas. Os apoiadores do presidente, quando fazem memes, né, fazendo piada com o presidente da Câmara, com o presidente do Supremo, só estão dando argumento para que estas autoridades não cumpram os seus papéis institucionais e, eventualmente, até tomem medidas equivocadas, contrárias ao interesse da sociedade e, a depender do contexto, até autoritárias, como foi a instauração do inquérito recentemente, que está sendo, inclusive, questionado pelo partido A Rede, né, juridicamente de maneira impecável. Tenho que dizer. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes os apoiadores do presidente acham que estão ajudando e não estão ajudando. Tá? Eu vou dar um exemplo bastante objetivo que está me preocupando. Alguns apoiadores estão anunciando paralisação, inclusive dos caminhoneiros, pasmem, para ajudar o presidente da República. Eu não consigo compreender a lógica de os caminhoneiros pararem o país com o intuito de ajudar o presidente da República. Então eu venho a público dizer, e sei que vou ser criticada por isso, e vou receber, né, os ataques de sempre, não importa. O que importa é dizer o seguinte, pelo amor de Deus, conscientizem-se, conscientizem-se. Os senhores, querendo ajudar, estão atrapalhando e muito. Parar o país hoje só prejudica o governo federal.
Não vai ajudar. Então é uma solicitação, até na linha dos colegas aqui, né, de uma manifestação um pouco mais respeitosa, mas é uma solicitação para que as redes sociais compreendam que o momento é delicado e nós precisamos de racionalidade. Né? Não dá mais para trabalhar da maneira que se vem trabalhando. Se os outros fazem ou deixam de fazer, não importa. Nós temos que fazer o que é o certo. Né? Nós, cada um dos cidadãos. Obrigada, Excelência. Obrigado, nobre deputada Janaína, parabéns mais uma vez pela... Obrigada, senhor presidente, cumprimento a todos os deputados aqui presentes, servidores, cidadãos, ao público que nos assiste. Bom, acabou de ser protocolizado no Senado Federal o requerimento para a instalação da CPI, a chamada CPI da toga. E ontem, durante o programa Roda Viva, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, tornou a dizer que não vai instalar a CPI. Disse que não vai instalar a CPI porque o Congresso Nacional precisa passar a reforma da Previdência. Eu sei que o tema da reforma da Previdência é extremamente polêmico, é polêmico até dentro da nossa própria bancada, e eu respeito isso, mas eu já falei em várias oportunidades que sou favorável à reforma da Previdência. Posso concordar ou discordar de alguns aspectos, mas, em regra, sou favorável, entendo que é uma das reformas sociais mais importantes que a gente vai fazer e espero que consiga fazer. Não obstante, penso que a reforma da Previdência e a necessidade de implementá-la não pode servir como justificativa para não investigar o que precisa ser investigado. Porque não há reforma mais importante, né, de que carece esse país do que a reforma do combate à corrupção. E, acima do combate à corrupção, a reforma do combate ao tráfico de influência. Porque mais grave no Brasil do que a corrupção é a prática introjetada, enraizada do tráfico de influência. As pessoas já se acostumaram a perguntar quem você conhece, de quem você é amigo, com quem você vai conversar no órgão A ou no órgão B. Então, eu uso esse tempo precioso que nós temos aqui, no pequeno expediente, para lembrar o presidente do Supremo, o presidente do Senado, que o presidente do Senado não é meramente um político. O Senado não é um órgão exclusivamente político, como nós também não somos. Existe uma função jurídica nessas casas legislativas. E essa função jurídica está prevista na Constituição Federal e está prevista na Lei 1079/50, que é a lei que trata, por exemplo, do processo de impeachment. Quando um presidente de um Senado recebe um pedido de instalação de CPI, quando o presidente aqui desta casa recebe um pedido de instalação de uma CPI, quando recebe o protocolo de um pedido de impeachment, ele tem o dever de analisar o mérito fático e jurídico. E vou além, precisa despachar motivadamente. Essa argumentação de que o país precisa de estabilidade, precisa de consenso, precisa de diálogo, não afasta a necessidade de enfrentar os fatos apontados como potencialmente criminosos e ilícitos, sob pena de prevaricação. Porque o presidente do Senado, como o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara, ele é um funcionário público. E, diante de supostos fatos ilícitos, precisa se manifestar e tomar as providências cabíveis, sobretudo quando é previsto como autoridade competente para tanto. Então, o presidente do Senado não está nessa situação tão confortável como ele fez parecer ontem no programa da Roda Viva, podendo dizer que simplesmente vai ignorar um requerimento de instauração de uma CPI com fatos objetivos e detalhados, apontando potenciais ilicitudes. Ele não pode se calar como autoridade competente diante da instauração de um inquérito sem fundamentação
constitucional, sem fundamentação legal, como eu procurei explicar detalhadamente para vossas excelências na data de ontem. Então, eu torno a chamar a atenção, no bom sentido, para o papel institucional do presidente do Senado, que me parece, não está consciente deste seu papel. Para o bem da nação, muitos senadores, inclusive o próprio senador Major Olímpio, muitos senadores estão se unindo para representar o interesse do povo brasileiro, que é justamente o interesse de dar sequência ao processo de depuração no nosso país. E esse processo de depuração não pode ficar apenas no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, para o bem do Poder Judiciário, que é um poder que eu julgo um dos mais importantes, haja vista ter a última palavra. Estou encerrando, senhor presidente. Para o bem do Poder Judiciário, é necessário instalar essa CPI. E é necessário analisar esses pedidos de impeachment já apresentados, protocolizados e bastante fundamentados, e despachar, manifestando-se sobre o mérito, sob pena de prevaricação, como autoridade pública que é. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputada. Muito obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os parlamentares presentes, os servidores da casa, os vereadores mirins e os demais cidadãos presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de lembrar que hoje é o dia da síndrome de Down. Então, cumprimentar todas as famílias, todas as crianças, adolescentes, os adultos que detêm a síndrome e se dedicam muito, para ter uma vida absolutamente normal. Louvar o nosso país por ser um país que, muito embora tenha muitas dificuldades em termos de acessibilidade e inclusão, é um país que tem a inclusão como meta, que vislumbra a importância da inclusão, e, em especial, com relação à síndrome de Down, é um país que eu considero modelo, porque, em nenhuma medida, são acolhidos os modismos que há, inclusive naqueles países chamados de primeiro mundo, de até incentivar a interrupção da gestação quando é diagnosticada a síndrome de Down. Eu, por ser professora de Direito Penal e também ministrar a disciplina bioética, participei de um congresso de bioética em Lyon, na França, e foi muito intrigante perceber como os países, considerados evoluídos, lidam com tranquilidade e até com naturalidade com a interrupção da gravidez quando é diagnosticada a síndrome. Eu lembro que nós analisamos um caso concreto em que uma médica na Espanha não avisou a família sobre a presença da síndrome na criança concebida, e por isso a família não interrompeu a gravidez, e a médica sofreu uma condenação por ter, entre aspas, cometido um crime de omissão. E eu levantei a discussão com os colegas, eu era a única professora da América Latina, e eu queria entender como alguém pode ser processado criminalmente, condenado por salvar uma vida. Porque a médica não contou para a família, porque entendeu que se contasse, a família, haja vista os costumes, interromperia a gravidez. E eles olharam para mim e disseram: não, a gente entende, a senhora é brasileira e no Brasil as pessoas são muito religiosas, então a gente entende essa consideração que a senhora faz. Eu falei: não, mas isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com direito à vida, o direito que todos nós temos a nascer. Então eu queria, nesse momento, parabenizar o nosso país, porque nesse aspecto eu acho que a gente está muito à frente dos chamados países desenvolvidos. Tenho 2 minutos ainda. Eu acho que eu não vou conseguir enfrentar o assunto que eu preciso já há 3 dias falar sobre ele, que é aquela questão do veto referente ao Conselho de Direitos Humanos. Se tiver oportunidade, volto a falar. Mas eu queria fazer um respeitoso, um respeitoso comentário sobre a prisão que houve hoje de manhã do ex-presidente da República. Nós já temos um ex-presidente preso também. Então, agora são 2 ex-presidentes presos. Foi preso também um ex-governador do Rio de Janeiro. Então, são vários ex-governadores do Rio de Janeiro presos.
a outros políticos, e eu não quero fazer nenhum comentário de ordem partidária, nem a respeito das pessoas, nem a respeito dos processos. Eu só queria chamar a atenção para todos nós, né, que estamos na política, todas as pessoas que têm poder, para esse momento que nós estamos atravessando, que é um momento que eu considero sem volta, né? Nós estamos atravessando um processo de depuração. Eu não quero com isso entrar no mérito de quem é culpado, quem é inocente, o que é justo, o que é injusto, mas não dá para negar que é um processo que não tem volta. E eu vejo esse processo como um processo muito positivo para a nossa nação. E qual é o chamamento que eu faço, né? Olhem para esse processo e percebam que as coisas não podem mais ser feitas como sempre foram. Porque às vezes a gente quer conversar com as pessoas olhando para o bem delas, né? Querendo chamar para uma mudança, e a pessoa fala: ai, doutora, isso sempre foi assim, né? Sempre foi, mas a gente vem já há alguns anos recebendo sinais que eu considero positivos de que não dá mais para ser assim. Então, assim, é triste ver 2 ex-presidentes presos, é triste ver tantos ex-governadores presos, é triste saber que tem uma fila grande de gente ainda para ser presa, mas, infelizmente, é necessário. Então, o nosso trabalho como cidadãos é fazer com que nós não precisemos mais enfrentar situações tristes como essas, né? Se necessário, enfrentaremos, somos um povo forte. Mas o ideal seria que nós não precisássemos. Muito obrigada.